Bem, há algum tempo nós já vimos pensando em gravar esse vídeo para postarmos no nosso canal. Nós que sempre estamos trazendo uma palavra para os nossos ouvintes, para aqueles que nos acompanham. E o assunto diz respeito à depressão, à ansiedade, à angústia. É a doença do século. É essa doença que tem afligido a muitas pessoas. E por que não dizer a maioria das pessoas? A depressão, angústia, ansiedade. E aí o assunto que nós queremos abordar, trazer para você que está nos assistindo nesse instante, diz respeito à doença do século, a depressão. Um conjunto de coisas, depressão, angústia e ansiedade, é um pacote só de coisas ruins e terríveis para a sociedade, por que não dizer do mundo inteiro. Não só é o nosso país, o Brasil, não só é o nosso estado, a Bahia, a nossa cidade, Paulo Afonso, que tem um índice alarmante de pessoas depressivas, de suicídios. E o porquê disso? A que classe podemos inserir nesse contexto quando se fala da depressão, da angústia e da ansiedade? Essa doença, a doença do século, ela não escolhe classe social, ela não escolhe pessoas pobres, por que não dizer paupérrimas, está abaixo da linha da pobreza, classe média, classe alta, milionários, pessoas ricas, abastadas. É uma doença que aflige a todos. Quando nós relacionamos esta doença, a doença do século, a ansiedade, a depressão, a angústia, pensamos ou vem sempre no nosso entendimento ou no entendimento de algumas pessoas que essa doença aflige aos menos favorecidos, porque são pobres ou talvez porque passem por dificuldades financeiras. Na verdade, as pessoas são afligidas de uma forma geral. E aí a doença do século, ela não escolhe classe social, não escolhe credo. O credo aqui não entra para se dizer estou livre dessa ou daquela doença, seja a depressão, seja a angústia, seja a ansiedade, ou qualquer outro tipo de doença, já que estamos falando da ansiedade, da angústia e da depressão. Não. Esta doença atinge a todas as classes sociais. Ela não escolhe se a pessoa é de cor ou não, se é preto, se é branco, se é pardo, se é amarelo, se é católico, se é protestante, evangélico, espírita, umbandista, se é de qualquer outra religião. Não. Essa é uma doença que aflige a todas as pessoas no mundo inteiro. Trazendo para a realidade das coisas que temos ouvido e visto, chegamos à conclusão de que parece uma praga, parece uma maldição, e no evoluir das coisas, no progresso das coisas do mundo, parece que ela tem se alastrado mais ainda. E nós queremos entender o seguinte, e até perguntar para você,
O que você acha? De onde provém isso? Qual é a fonte geradora da angústia, da depressão, da ansiedade? Por que as pessoas se tornam depressivas? Por que as pessoas se tornam angustiadas, ansiosas? Por quê? Por que pessoas que têm condições financeiras, por que pessoas que têm uma condição financeira boa, pessoas ricas, pessoas que têm uma vida regalada, esplêndida, regada ao sabor de tudo que é bom, e enfrentam uma depressão terrível e assustadora? Por quê? Se elas possuem financeiramente uma situação boa, estável, agradável aos olhos de muitos ou aos olhos da sociedade, você até pode pensar que aquela pessoa não tem nenhum problema, aquela pessoa é rica, milionária, a pessoa tem condições de comprar o que quiser, de ir para onde quiser, porque são atacadas, afligidas pela depressão, pela angústia e pela ansiedade. Qual seria a fonte de todas essas coisas? Na realidade, o que nós queremos trazer para você aqui vai muito mais além da nossa especulação ou até mesmo de conjecturas que alguém queira ou deseja ou tenha feito em relação a esse tipo de doença, esse tipo de problema que aflige a humanidade inteira. E todos já sabem que é a doença do século. A origem, como ela começa, de onde ela veio, de onde surgiu essa praga desgraçada chamada depressão. É bom lembrarmos que o próprio Senhor Jesus, porque a coisa aqui não é simplesmente religiosa, mas é uma doença secular, do século. E aqui ela não escolhe credo. Não é porque você seja evangélico, católico ou de qualquer outra denominação ou seita. Ela ataca, ela atinge a todos e todos são perturbados por essa doença triste e terrível e desagradável, principalmente no seio das famílias, porque as famílias elas são atingidas porque um ente querido, porque alguém da casa está passando por esse problema, e é um problema seríssimo. Não é fácil lidar com ela. Não é fácil lidar com a depressão. Mas o Senhor Jesus, certas vezes no seu ministério evangelístico, ele disse assim: no mundo você vai passar por aflição, ou no mundo passareis por aflição. Tenham bom ânimo, ou tende bom ânimo. Quando o Senhor Jesus disse que nós iríamos passar por aflições, aqui a coisa é um pacote completo de coisas ruins. No mundo vocês passarão por aflição. Tenham calma, porque vocês têm que resistir, vocês têm que lutar contra isso. Em outras palavras, o Senhor Jesus ele estava dizendo que você tinha que ter bom ânimo, você tinha que fazer alguma coisa, não se entregar. É o mal de muitas pessoas quando são afligidas, atacadas pela depressão, pela angústia, pelo sofrimento da ansiedade, elas vão se entregando rapidamente e terminam muitas vezes num final infeliz. A fonte geradora de todas essas coisas, a gente já sabe que provém lá do início de todas as coisas depois da formação do homem, é o que a Bíblia deixa bem claro.
Porque se nós formos analisar, e se você perguntasse a mim, eu gostaria que você, professor, me dissesse de onde vem, de onde provém, ou de onde é gerada esta coisa tão ruim chamada depressão, um pacote, e junto dela vem a angústia, a ansiedade. Bom, a fonte geradora de todas essas coisas, nós entendemos porque a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas e ela não deixa ninguém às escuras. Você sempre vai adquirir conhecimento dentro da palavra de Deus que não deixa ninguém sem conhecer. Por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem disse isso foi o próprio Jesus. As pessoas muitas vezes se perdem porque não têm conhecimento das coisas. Se elas soubessem de onde provém a fonte geradora de muitos males neste mundo, talvez fosse bom para ela conhecer e entender, porque ela adquiriria conhecimento e teria o elixir da cura, porque a palavra de Deus, ela sempre traz o refrigério, ela traz o antídoto, o remédio eficaz para todos os males da humanidade. E fora dela você raramente vai encontrar, porque é um mal que a medicina, infelizmente, não tem dado solução. Existem os paliativos, existem os medicamentos paliativos, mas a depressão é algo profundo, é algo que mexe muito com o sistema nervoso central de cada indivíduo. Eu não sou especialista no assunto, não sou médico, mas como nós lemos muito e procuramos nos inteirar sobre diversos assuntos para trazer para você, trouxemos hoje sobre o assunto da depressão. Mas a fonte geradora de todas essas coisas, nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que se encontra no primeiro livro da Bíblia, no início de todas as coisas, no livro do Gênesis. Nós encontramos em Gênesis 2 o seguinte, e aí você vai entender de onde surge todos os males da humanidade, de onde surge a depressão, de onde vem a angústia e a ansiedade das pessoas que povoam esta terra, e que muitas perderam a vida, outras perderão, porque não conhecem a verdade. Porque se conhecessem verdadeiramente a palavra de Deus, a verdade os libertaria desta praga, desta desgraça que arruína a vida de muitas pessoas. E lá no livro do Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2 e os versos 8 a 9, diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia feito, ou que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimentar, ou para alimento do homem, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, vamos dar uma parada aqui e analisar. Deus fez o homem, fez a mulher, os colocou no jardim que ele tinha formado, disse ao homem que ele tinha tudo à sua disposição. Tudo estava à sua disposição para que ele pudesse se fartar, comer, se alimentar. Mas algo que nos chama a atenção é que no verso 9 ele diz que também havia uma árvore
uma árvore da vida, que dá vida, mas também tinha uma árvore, e esta árvore era do conhecimento, que produzia bem e produzia mal. Aí está a fonte geradora de todos os problemas da humanidade. Uma árvore que dá conhecimento, mas também produz malignidade, produz, em outras palavras, a morte. Foi desta árvore que o homem se alimentou. Quando Adão desobedeceu a Deus, porque Deus disse que ele não devia comer da árvore, deste fruto, desta árvore, que dava conhecimento bom e mal, ele não devia comer, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. E aqui a morte diz respeito não só à morte física, mas também à morte espiritual. Esta árvore que produz o conhecimento do bem e do mal trouxe toda sorte de coisa ruim para a vida do homem. A depressão, a angústia, a ansiedade. As pessoas estão insatisfeitas. Acabei de falar agora há pouco, atrás, por que pessoas ricas, pessoas com condição financeira boa, sofrem de depressão se elas têm tudo? Tem seu carro, 2, 3 carros na garagem, tem sua mansão, tem uma fortuna no banco, né? Tem sua empresa gerando renda. Por que essas pessoas cometem suicídio? Por que essas pessoas tiram a própria vida? Por que essas pessoas sofrem de ansiedade, de angústia e depressão se elas têm? Porque na natureza do homem, nada dessas coisas materiais e dos bens da vida material e secular preenche o vazio dessas pessoas. Os bens materiais não preenchem, porque as pessoas, quanto mais têm, mais querem ter. Uma prova do fato é que elas nunca estão satisfeitas com o que possuem, com o que têm. Elas sempre querem mais. Sempre querem mais, assim como a água dos oceanos, que todos os rios desaguam sobre eles, mas eles não cansam ou não cessam de querer mais água. E nunca estão sobrecarregados. Assim é a vida das pessoas. A depressão, que é a doença do século, juntamente neste pacote que vem depressão, angústia e ansiedade, provém de um coração vazio, de um coração que não está feliz, que não está satisfeito por alguma razão. Não é a riqueza, não é a família, não é a mulher, não é os filhos, não é o emprego, não é a empresa. Porque se assim fosse, pessoas bem casadas não cometeriam suicídio, não teriam depressão. Pessoas que têm 2, 3, 4 ou mais filhos não teriam depressão, ansiedade e angústia, não cometeriam suicídio, não sofriam deste mal. Porque é um mal que aflige essas pessoas que, aparentemente, aos olhos de muitos, do olhar do observador que está fora, que acha que aquela pessoa é feliz, e muitas vezes vem a notícia que aquela pessoa tirou a própria vida ou pulou da ponte, se jogou do viaduto, colocou uma corda, cometeu enforcamento, se enforcando ou atirando sobre a própria cabeça ou sobre o próprio peito, se lançando na frente de um automóvel em velocidade. São vários os relatos de pessoas que sofrem de depressão, de angústia profunda e de ansiedade. Essas pessoas, elas têm um vazio terrível. Elas não são felizes, não são satisfeitas. E os bens materiais
não preenchem este vazio que se encontra dentro delas. Jesus diz na sua palavra: no mundo você vai passar por aflição. Ora, podíamos dizer as pessoas religiosas, as pessoas que frequentam igreja católica, evangélica ou qualquer outra igreja, qualquer outra denominação ou credo, essas não serão atingidas, mas é uma doença que atinge a todos. Então você vai me perguntar, como é que uma pessoa religiosa ela é acometida de depressão, de angústia, de ansiedade? Ela é acometida porque, na realidade, Cristo Jesus não preencheu o seu vazio. Ela continua vazia. Ela entrou na igreja ou entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nela. Quantas pessoas estão dentro dos templos evangélicos ou dos templos católicos, budistas e etc, e são vazias e continuam vazias? Por quê? Porque Cristo Jesus não entrou verdadeiramente no seu interior, no seu homem interior, que é o seu espírito. Você possui um espírito e o Espírito Santo de Deus precisa fazer morada na sua vida, no seu coração. Mas essas pessoas frequentam igrejas, mas na realidade continuam vazias. Não houve um verdadeiro nascimento. Por isso que são vazias. Porque é impossível que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela possa ser afligida pela depressão, pela angústia e ansiedade. Porque aí é um paradoxo. Como é que Cristo Jesus habita no seu interior, mas você continua vazio? Isso não pode existir. Isso não, jamais seria verdade, porque Cristo Jesus ele preenche todo o nosso vazio, todas as nossas lacunas são preenchidas pelo Espírito Santo de Deus, através do seu Filho Jesus, que nos ama, que nos amou e que continua a nos amar. É uma doença triste e terrível. No mundo você vai passar por aflição, mas ele disse: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, em outras palavras, que você também pode vencer. No momento em que você se entrega, no momento em que você abre essa brecha terrível para que a coisa se alaste, tome vazão, tome lugar em toda a sua matéria, em todo o seu ser, entristeça o seu espírito, a coisa vai de mal a pior e sempre o final é a pessoa querer tirar a própria vida, dando cabo da própria existência, porque o desprazer de viver já chegou ao seu limite máximo. Porque não há nada mais precioso que a vida. Não existe nada neste planeta mais precioso que a vida. E você daria tudo para viver. Quantas pessoas estão nos leitos dos hospitais em estado terminal, com a doença maligna, com um câncer ou com outra qualquer doença maligna em estado terminal, já certas que irão partir para o outro lado, mas dariam tudo o que elas tivessem para não morrer. Existem pessoas que dariam tudo que tivessem para viver. Quem sabe viver mais um ano, mais 2, mais 3? Porque a vida
é o algo mais precioso que nós temos. Porque depois que nós perdemos, nada mais faz sentido, nada tem mais valor. Todas as coisas perecem, os seus projetos de vida, a família, seus empreendimentos, seu negócio, seu dinheiro, sua casa, seu carro, seus bens, seus amigos. Tudo isso não tem mais valor quando a vida se vai. Então, a vida é o algo mais precioso que nós temos. Porque foi Deus que nos deu a vida e Ele quer que nós vivamos. No momento em que você dá vazão para que a depressão tome conta de você, você está se entregando, você está desvalorizando aquilo que é tão precioso aos olhos de Deus. É tão precioso de uma forma que o próprio Deus deu o seu único filho para morrer em seu lugar, para mostrar a você que a sua vida é preciosa, que Ele não queria que você se perdesse eternamente. Por isso que deu Jesus, porque a sua vida é preciosa aos olhos de Deus. Temos que valorizar a vida e lutar por ela e resistir por ela, custe o que custar. A depressão, a doença do século, o desprazer de viver e o suicídio, de que fonte provém? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa da desobediência do homem? Há uma parte muito diminuta das pessoas que são felizes e que terminam seus últimos dias de vida felizes. Mas a maioria das pessoas são afligidas pela depressão, pela angústia e pela ansiedade, que é a doença e o mal do século. O impressionante aqui, que eu quero levar para vocês, como em uma pesquisa feita há mais de 50 anos atrás, revelou que mais de 87% dos palhaços de circo sofriam de depressão. Já imaginou? Mais de 87% dos palhaços de circo, daqueles que fazem as pessoas sorrir, daqueles que levam alegria aos corações de pessoas que às vezes estão até tristes e vão ao circo para assistir e rir, né? Rir que dói de tanto rir com os tais palhaços. E os próprios palhaços que fazem muitos rir sofrem de depressão. Alguns, depressão profunda, ansiedade, angústia. É uma incógnita. Como é que pode acontecer isso? Você fazer as outras pessoas sorrir e você vive em depressão, em tristeza profunda, angústia e ansiedade. Porque essas pessoas trazem alegria para o seu coração, mas em si são vazias. Quantas pessoas que trabalham, não é? Na sua vida secular como humoristas, né? O humorista que vive daquilo, quantos sofrem de depressão? Quantas pessoas que sorriem que se acabam, mas ao chegarem em casa são tristes, acabrunhadas, pesarosas, e muitas delas estão enterradas, porque deram cabo da própria existência e da própria vida. Porque o mal do século é o mal que provém das forças diabólicas do mal, das potestades do ar, dos dominadores deste mundo, deste século. Jesus, ele veio para combater as forças do mal. Jesus, ele veio para desfazer estas hostes malignas que afligem a humanidade. Porque você está na casa do maligno. Jesus certa vez disse o seguinte:
Este mundo pertence ao maligno, ao diabo. Aqui é a morada dele. O mundo jaz no maligno. E as pessoas são afligidas porque estão neste torrão, neste mundo contaminado pelo pecado. A terra está embriagada de tanto sangue que nela já foram derramados, de pessoas até inocentes. O mundo cambaleia como rede de balançar, como um bêbado, embriagada com o sangue de muitas pessoas que foram assassinadas. O papel de Satanás é matar, roubar e destruir. Cristo Jesus veio para trazer vida e vida abundantemente para mim, para você e para todos. As pessoas têm que recorrer ao Filho de Deus. As pessoas têm que se dobrarem. As pessoas têm que aprender a dobrar o joelho e derramar-se aos pés do Salvador. As pessoas têm que contar as suas agruras, o seu desdém, as suas lamentações aos pés de Cristo. Contar as suas aflições, a sua ansiedade, a sua angústia, a sua depressão, depositar todas elas aos pés de Cristo Jesus. Porque Ele é a única solução para o problema da humanidade. Este problema que aflige a muitos, este problema de angústia, de solidão, de tristeza, de ansiedade, de depressão, só Cristo Jesus tem a solução e o remédio, o antídoto certo e eficaz. Enquanto as pessoas deste mundo que sofrem, das pessoas que vão para a ponte para pular, para cometer suicídio, e aí são jovens, adolescentes, adultos, velhos, aí ela não escolhe idade. Ela aflige a todos, porque provém do maligno e ele não olha a idade de ninguém. Esta doença do século é uma doença diabólica. Não é uma doença simplesmente psíquica. Não é uma doença simplesmente da matéria, do coração, do sistema nervoso, mas é uma doença maligna e ele vai atuar exatamente no seu intelecto, na sua mente, para que desça para as regiões do coração e tenha domínio sobre o seu próprio corpo. Os dominadores deste mundo, os dominadores deste século, que são aqueles que estão a serviço do mal, aqueles que servem ao maligno, ao arqui-inimigo de Deus. Depressão tem cura? Tem. E o médico é Cristo Jesus, o autor da vida. Enquanto as pessoas não quiserem se dobrar, enquanto elas não recorrerem a Cristo Jesus, quando estão sofrendo ou sendo acometidas por este mal, enquanto elas não se dobrarem, não curvarem as suas cabeças e dobrar o seu joelho e confessarem a sua tristeza, os seus pecados, as suas necessidades ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o mundo vai de mal a pior. A doença do século é uma doença maligna, gerada por aquele que o papel dele é matar, roubar e destruir. Corra para os pés de Cristo Jesus, do Salvador, porque sempre Ele tem a solução para o seu problema. Não adianta contar simplesmente tão somente para o médico, para o psiquiatra, para os amigos, para a esposa, para o pai, para a mãe. Se está sofrendo de depressão profunda, se está sofrendo de angústia, de vazio, de solidão e ansiedade, corra para os pés de Cristo Jesus, que Ele tem a solução para o teu problema. Não conte a sua história para ninguém. Não conte a sua história para ninguém. Conte para o Salvador da humanidade, daquele que está pronto e de braços abertos a te abraçar e ouvir
o seu clamor, as suas aflições, as suas tristezas, as suas amarguras, o seu sofrimento, o seu vazio e o que lhe aflige. Ele é a solução para todos os problemas. Como ele mesmo, Cristo Jesus, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir esta porta, que é a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e nele farei morada. O que é que está precisando para este mundo corrompido, este mundo que está à beira de um colapso total? As pessoas se dobrarem, se humilharem diante de Cristo Jesus e pedir por socorro. Faça o seu clamor, clame por socorro, não se entregue, não vá para a ponte, pular da ponte, não coloque uma corda no seu pescoço para se enforcar, não atire na sua cabeça, no seu peito, não se lance na frente de um automóvel em movimento. Recorra a Cristo Jesus e você será uma pessoa feliz, sem medo de errar, porque Cristo Jesus sempre quer o melhor para você e Ele quer você feliz, Ele quer você vivo. Para isso foi que Ele deu a vida, para que você tivesse vida e vida abundantemente. Aquele que deseja a tua morte e o teu mal é o maligno, é o diabo. Ele não quer ver ninguém feliz e ninguém alegre. O papel dele é ver as pessoas tristes, acabrunhadas, infelizes, pesarosas, chorando, tristes, sem prazer na vida, sem prazer em mais nada. Mas o Filho de Deus, Cristo Jesus, quer te ver feliz. Faça isso. Recorra aos pés do médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis e Salvador de todos, Cristo Jesus, Senhor nosso, por toda a eternidade. Amém.